Se você gosta de café forte, você assistiu ao comecinho do vídeo e achou que esse café está fraco, mas na verdade esse café está perfeito. Então, estamos aqui para falar de hábitos. Talvez você já tenha ouvido falar que se você tem um objetivo para alcançar, é só você copiar os hábitos da pessoa que já alcançou aquele objetivo e assim você vai alcançar o objetivo assim como essa pessoa alcançou. Mas eu tenho certeza que você sabe que se fosse fácil assim, você já teria feito, concorda? Eu trabalhei por 10 anos numa multinacional e eu aprendi inúmeras coisas. E ali tinham pessoas que eram referências para mim. Então eram pessoas que eu queria modelar, eram pessoas que eram amigos próximos a mim. E algumas pessoas eu admirava muito a forma como elas se comportavam, como elas progrediam na carreira. E tinha um amigo meu que era alguém que era muito disciplinado e constante. Então, o que eu queria fazer naquela época? Eu queria copiar a rotina desse meu amigo. Inúmeras vezes eu tentava fazer as coisas e não conseguia. E eu me perguntava, poxa, mas por que todo mundo consegue fazer e eu não consigo? Como eu estava muito próxima desse meu amigo, eu falei assim, bom, eu vou copiar ele porque ele dá conta, eu também vou dar conta. E aí eu tentava seguir o mesmo exemplo dele, que era acordar às 5 horas da manhã para ir para a academia. Nessa época, eu fazia pós-graduação. Então, o que eu fazia? Eu ia lá para a academia 3 dias e no terceiro dia eu já não dava mais conta, eu não aguentava mais acordar cedo. No período do almoço, ele almoçava e ia estudar inglês. E eu falei, não, mas eu também vou fazer isso, porque é importante, eu também preciso. E aí eu tentava sair do almoço e estudar inglês. Mas eu fazia isso uma vez ou outra. E depois eu já estava aceitando o convite das meninas para ir tomar sorvete ou para ir almoçar fora. Enfim, usava o meu horário de almoço para me distrair, fazer outras coisas. Quem nunca, né? Se você clicou nesse livro, provavelmente você também tem essa atitude de se propor a fazer algo. Mas quando você vê, você já escolheu outra coisa e você já está em outra pegada e foi para outro lugar que é diferente daquilo que você havia combinado consigo mesmo. Então, eu tentava copiar o hábito de estudar inglês na hora do almoço, mas eu me distraía passeando com as meninas. Eu tentava copiar o hábito de ir para a academia às 5 horas da manhã, mas eu estava muito cansada, então eu começava e parava. O que acontecia comigo? Eu me frustrava, porque eu tentava fazer as coisas e não conseguia, porque eu queria fazer da maneira como esse meu amigo fazia. Ou seja, eu tinha um modelo a ser seguido, eu sabia aonde eu queria chegar, mas o que eu não conseguia entender é por que eu não conseguia fazer as mesmas coisas que ele fazia. Eu não tinha a menor consciência de que a vida dele era completamente diferente da minha. Eu olhava as ações em si, mas eu não olhava todo o contexto em que ele vivia, que era um contexto que proporcionava a ele essa liberdade de fazer essas escolhas. No meu caso, o meu contexto não me proporcionava isso. Por quê? Eu queria me distrair na hora do almoço porque eu já estava cansada, estava estudando, eu estava sobrecarregada, né? Eu tinha minha família em casa, então era um outro contexto. E eu acabava assim me comparando, não entendia, eu achava que eu tinha que dar conta, já que eu havia me proposto. Então eu acabava me sentindo assim, fraca, frustrada, me sentia péssima, porque eu tentava, e eu não conseguia dar conta. Então, como eu não tinha essa consciência de que eu vivia num outro contexto, eu acabava me frustrando e parava ali no meio do caminho. Então, eu precisava vencer essa minha vontade de me distrair na hora do almoço. Eu precisava vencer dormir um pouco até mais tarde. Então, vencer esta barreira é o que me faria criar este novo hábito. Como eu não conseguia os resultados que eu estava buscando, muito menos me aproximar daquele objetivo que eu tanto desejava. E aí vem a primeira consciência aqui que eu quero trazer para você. Por que mesmo quando a gente não está feliz com o nosso resultado, a gente não faz o que precisa ser feito? Então, o que está levando você a não fazer o que precisa ser feito? Então, hoje eu tenho consciência de que, naquela época, o meu contexto não me permitia fazer aquilo que eu me propunha para fazer. Então, é importante você começar a observar
O que está levando você a não fazer o que você diz que você vai fazer? Observar qual é o contexto que você vive. Se é um contexto favorável, se ele te ajuda, se ele te atrapalha, você quer fazer dieta, mas nenhuma das suas amigas fazem dieta e vocês estão acostumadas a sair juntas. Então, quer dizer, o seu contexto ele não é favorável para você. Então, você vai precisar fazer algumas escolhas. Então, é importante que você observe qual é o meio que você está vivendo para saber se esse meio é favorável ou é desfavorável, se ele te ajuda ou se ele te atrapalha. Então, nem sempre a gente vai colocar a força do nosso braço para alcançar aquilo que a gente quer, porque o contexto importa. As coisas à nossa volta têm um impacto sobre nós. Então, imagine que naquela época, as minhas amigas falavam: vamos almoçar não sei na onde, vamos comer não sei o quê. Você acha realmente que eu, que chegava em casa meia-noite e saía de casa às 6:30 da manhã, tinha essa garra de eu vou estudar na hora do almoço porque eu preciso? Não, naquele momento eu queria me distrair. Naquele momento eu queria descansar. E eu não estou falando que está certo nem que estava errado, foi a decisão que eu tomei. Quanto mais consciência a gente tiver do que está acontecendo à nossa volta, de como é que a gente decide, de como é que as coisas estão caminhando, mais fácil a gente consegue tomar decisões conscientes. Então, naquela época, eu não entendia que eu estava buscando prazer, por isso, na hora do almoço, eu não conseguia estudar. Naquela época, eu não tinha essa consciência de que eu poderia buscar prazer de outras maneiras e, na hora do almoço, me manter ali focada nos estudos. Ou eu não precisava estudar na hora do almoço, eu poderia dedicar um outro momento para fazer o estudo, de repente, no intervalo da faculdade, porque eu realmente era uma pessoa que não estava com muito tempo. Eu saía do trabalho, dali eu ia direto para a faculdade, depois eu ia para casa. 3 vezes por semana para pós, 2 vezes por semana para o inglês. Então eu tinha o tempo que eu tinha para estudar seria na hora do almoço ou seria acordando mais cedo. Mas aí eu queria acordar mais cedo para treinar e eu só tinha de manhã para treinar, porque entre a faculdade e a pós-graduação, entre a faculdade e o inglês, eu também não conseguia treinar. Então, percebe quantas coisas eu queria fazer com a minha rotina cheia de coisas, né, para eu realizar? Toda vez que você tomar uma decisão de alcançar alguma coisa, você precisa entender que de alguma coisa você vai ter que abrir mão. Então, no meu caso, eu precisava trabalhar e estava no momento de fazer a minha pós-graduação. Mas eu também queria fazer inglês e também queria treinar. De alguma coisa ali eu abri mão, e eu abri mão da academia. Se você quer criar um novo hábito, perceba se o seu contexto, se a sua fase de vida principalmente te permite isso. Então, a primeira lição é: perceba o contexto que você está, se é favorável ou é desfavorável. E a segunda lição é: a sua fase de vida permite que você alcance esse objetivo neste momento? Então, você quer ir para a academia, a sua fase de vida te permite que você vá para a academia? Respeitar o momento que você está vivendo é uma das coisas mais importantes para você alcançar as suas metas. Então, toda meta que você for fazer, claro que para alcançar uma meta você vai precisar de novos hábitos e novos comportamentos, mas a primeira coisa é você entender: a minha fase de vida me permite alcançar essa meta? As coisas que eu vou precisar fazer e movimentar aqui, elas estão favoráveis para que eu consiga alcançar essa meta? Então, talvez, naquele momento, ao invés de eu decidir fazer uma academia, eu poderia fazer um exercício de cardio de 30 minutos dentro de casa. É claro que na era da internet nós temos inúmeras possibilidades, né? Mas eu estou falando especificamente daquilo que você decide fazer e daquilo que você não vê recursos para fazer. Vamos imaginar que você é uma mulher, que você empreende e que você vê a necessidade, você sabe que existe a necessidade de você criar conteúdo na internet, assim como eu estou fazendo aqui agora. E aí você vai começar, você decide que vai começar a gravar para os stories porque você quer apresentar os seus produtos. E aí quando você pega ali o seu celular para gravar para os stories, você percebe que você não tem um cenário tão legal. Depois você observa ali no seu celular que a imagem não está tão boa assim. E você também percebe que quando você começa a gravar, você não gosta do jeito que você fala. Você percebe que seu cabelo não está tão legal assim. Começa a ver coisas que não estão favoráveis. E aí você, desliga o celular, fecha a câmera e deixa isso pra lá, depois eu vejo, depois eu resolvo isso.
Então você decide que você vai arrumar o fundo, você vai procurar um fundo mais bacana para você gravar, você troca de celular ou você pega um celular emprestado e você diz assim, ok, agora eu tô pronto, agora eu vou gravar. Não vou mais procrastinar isso porque eu já tenho o que eu preciso. Quando você abre a câmera do celular, você pensa 2, 3 vezes. Você grava 1, 2 vídeos e aí você deleta os vídeos. Agora eu quero que você perceba quais são os pensamentos que estão rondando uma mulher que grava vídeos e deleta os vídeos, grava vídeos e deleta os vídeos. Sabe o que está acontecendo com ela? Ela está com medo de ser julgada. Então ela pensa, nossa, mas acho que as pessoas não vão gostar desse vídeo. Nossa, mas será que as pessoas vão entender o que eu estou falando? Nossa, mas eu acho que a minha comunicação nem é tão boa assim. Nossa, eu não gosto da minha voz. E aí ela vai tendo inúmeros pensamentos ali que vão fazendo com que ela tome a decisão de não postar o vídeo. E talvez essa seja a coisa mais importante desse vídeo. Você vai começar a perceber quais são os pensamentos que rondam você quando você pensa sobre esse objetivo que você quer alcançar. Quando você pensa nesse hábito que você quer colocar na sua vida. Então, se eu penso que quando eu gravar um vídeo a pessoa vai me julgar, qual é a decisão que eu tomo sobre isso? Eu resolvo não fazer nada. Ou eu penso, mas o fulano de tal pode me julgar, porque eu não acho que a minha comunicação é tão boa assim, acho que ele também vai achar. Então você pensa o seguinte, não, mas agora eu preciso fazer um curso de comunicação. E aí o que acontece? Nessa de fazer um curso de comunicação, você procrastina mais um pouco. Quando, na verdade, você deveria permanecer fazendo, até que isso seja um hábito, até que fique natural e até que você tenha os melhores resultados possíveis, mas você vai fazendo esses ajustes no meio do caminho. Então, o pensamento que vem antes de você executar uma ação é um pensamento que vai te bloquear ou vai te fortalecer? É um pensamento que vai te enfraquecer ou vai te fortalecer? Então, talvez a chave mais importante desse vídeo seja você começar a prestar atenção naquilo que você pensa quando você decide executar algo. Quando nós temos um pensamento, esse pensamento, ele gera um sentimento. Então, esse sentimento é um sentimento que te deixa feliz, alegre, é um sentimento positivo? Ou é um sentimento que te deixa chateada, frustrada, meio desanimada, com medo? Se for um pensamento, se for um sentimento negativo, você não vai executar aquilo que você precisa fazer. Você vai procrastinar, você não vai criar esse novo hábito. Então, um pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento. Então, primeiro você trabalha aqui, para depois ir para a ação. Então, a partir desse vídeo, eu quero que você comece a prestar atenção em quais são os pensamentos que acompanham você quando você precisa realizar alguma coisa. E principalmente, se você clicou nesse vídeo, é porque você quer alcançar alguma coisa. Então, eu quero ter um novo hábito para alcançar X coisa. Quando eu penso nessa X coisa, pode fazer aqui comigo, ó. Quando eu penso nesse objetivo, nesse hábito que eu quero alcançar, nesse hábito que eu quero executar, vem aqui comigo. Vou ser sua coach agora. Quando você pensa neste objetivo que você quer alcançar, e pensa nos hábitos que você precisa colocar na sua vida, nas coisas que você precisa fazer. Qual é o pensamento que vem quando você pensa nisso? Quando você pensa sobre isso? Eu quero que você pense agora sobre isso. Porque provavelmente este é um pensamento que está te sabotando, é um pensamento que está te enfraquecendo e é um pensamento de bloqueio, é uma trava que não permite que você avance. Então, o principal motivo pelo qual você não consegue incluir um hábito na sua vida são os pensamentos. Eles moram aqui com você. Eles dormem e acordam com você. E se você não transformar esse pensamento em pensamentos positivos, em pensamentos fortalecedores,
você não conseguirá executar esse hábito. Sabe aquela sensação de que você quer muito, mas você não avança? Então, são os pensamentos que estão te enfraquecendo. Quando eu disse pensamento positivo, eu não estou dizendo de, ai, pensa que vai dar certo, que vai dar certo. Não é nada disso, porque eu sou a pessoa mais cética que você vai conhecer e eu não acredito nisso. O que eu estou dizendo de pensamento positivo é transformar um pensamento enfraquecedor em um pensamento de força, em um pensamento que é positivo para você, que você enxerga como positivo. Por exemplo, você abre o celular e quando você olha para a câmera do celular vem aquele pensamento de não, você não está pronto o suficiente, imagina, você nem, as pessoas vão te julgar porque você mal consegue pronunciar a palavra problema. É um pensamento enfraquecedor, concorda? Então você vai substituir esse pensamento enfraquecedor por um pensamento positivo de eu posso treinar a palavra problema. E se o vídeo não ficar bom, eu vou deletar o vídeo e vou gravar até eu conseguir pronunciar a palavra problema. Palavra problema. De aparelho fica mais difícil, gente. Então, você vai ter conversas mais produtivas com a sua mente, sabe? Você não vai ficar caindo no conto da sua mente, que a mente diz, você não tá pronto o suficiente. Aí você fala assim, ai, realmente eu não tô pronta. Quero que você venha aqui, ó, seja madura. Olhe o que está acontecendo, perceba o pensamento que vem e confronte, conteste esse pensamento. Isso eu ensino você a fazer nessa aula que eu vou deixar aqui embaixo para você. Se você quiser saber e aprender mais sobre como a sua mente funciona, entender como ela está trabalhando contra você e aprender a fortalecer a sua mente para criar novos hábitos, aqui embaixo tem uma aula que ensina exatamente o que você precisa fazer para conseguir isso. Esse é um vídeo que é para te dar clareza e mais consciência. Se você me acompanha lá no Instagram, sabe que eu acredito que o conhecimento liberta. Então, quanto mais você compreender como é que você funciona, como a sua mente trabalha, mais rápido você consegue alcançar aquilo que você deseja. Eu acredito também que sucesso é alcançar aquilo que você quer. Então, o meu objetivo aqui é fazer com que você tenha sucesso. Eu vou ficando por aqui, esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.